Boa noite, queridos irmãos, que o amor do Mestre Jesus nos envolva e que possamos estar com as nossas mentes abertas para a reunião desta noite. Eu agradeço a maravilhosa oportunidade que recebi desta casa para estudar sobre um assunto complexo, importante e, confesso, difícil para mim também. Estudando e cada vez mais entendendo o tema, temos a oportunidade de melhor aceitar. Lidar com a perda dos entes queridos é sempre muito difícil. Vivenciar a dor da separação daquele que tanto amamos parece que nos arrancaram o coração do peito. Sentimos aquela ânsia de ouvir as palavras que emudeceram, de sorrir, de rever os sorrisos que se extinguiram. A ausência do convívio, pensar que não mais vamos poder ver aquela pessoa tão especial e querida, traz grande sofrimento. A morte paralisa. Quem fica tem a sensação de que o chão abriu debaixo dos pés e que todas as coisas ao redor acabam ruindo junto. Embora cada pessoa reaja de forma diferente diante do luto, algumas pessoas perdem o apetite, outras têm dificuldade para dormir, alterações do humor, choro constante, pois esta é, sem dúvida alguma, uma das maiores dores que podemos sentir, e quem já passou por essa experiência pode compreender ainda com maior propriedade. Não é fácil aceitar, mas é algo inevitável na vida, que cedo ou tarde todos nós experimentaremos. Todos temos alguns mecanismos de defesa que nos levam a reconhecer a perda de alguém importante muito mais com a mente do que com o coração. Enquanto nosso intelecto reconhece a perda, o resto de nós continua tentando arduamente negar o fato. Isso ocorre porque nos deparamos com a finitude da vida e com o sentimento de impotência diante da partida de quem desejaríamos ter sempre por perto. Várias emoções se misturam dentro de nós: inconformismo, raiva, tristeza, negação, até que finalmente vem a aceitação. E cada um tem o seu tempo até aceitar. Quanto mais demoramos para aceitar, o sofrimento é ainda maior. Frequentemente Deus é questionado, a nossa crença é questionada. Surgem muitas dúvidas. E o que torna a morte tão terrível? Por que nós a negamos tanto? Por que demoramos tanto a aceitar? O que ocorre depois? Será que tudo acaba? Será que há continuidade da vida? Para onde vão aqueles que tanto amamos? Será que estão sofrendo? Será que vamos voltar a nos reencontrar algum dia? A maioria das pessoas evita falar sobre o assunto. Transfere para o futuro, varre para debaixo do tapete mesmo, e por isso acaba se desajustando tanto quando chega o tempo da separação. E como falar sobre essas dúvidas que nos fazem temer tanto a perda de alguém querido ou pensar que um dia chegará a nossa vez? O que é necessário para mantermos a serenidade, o equilíbrio nesses momentos? Será que conseguimos? A verdade é que precisamos entender melhor o assunto. A despeito da inevitabilidade, nós todos vamos levando a vida, deixando de lado aquilo que tememos, como o assunto sobre a mortalidade física. E é a falta de informação, o desconhecimento, o despreparo sobre o tema que o torna tão terrível. A morte do corpo físico pode apresentar alguns mistérios, a despeito de ser um fenômeno natural e inexorável da vida. Tem muita superstição, fantasia, falta de informação, o que vai aumentando ainda mais o medo, gerando até sensação de revolta. A vivência de uma religiosidade pode nos ajudar sobremaneira nesses momentos, e principalmente os ensinamentos da doutrina espírita podem contribuir muito para uma melhor aceitação. Para vivermos em equilíbrio, precisamos ter respostas, entender melhor
entender a situação que estamos enfrentando. O desconhecido nos traz ansiedade, medo, insegurança. É como viajar de avião. Nós não temos ideia do que ocasiona cada barulho, cada balanço, cada tremor. Os mais fortes, então, ai meu Deus, o que será que ocorre para balançar tanto esse avião? E cada vez que ouvimos um barulho diferente, ou sentimos balançar um pouquinho mais, achamos que o avião vai cair e que ali vai acabar a nossa vida. Com certeza, se nós soubéssemos os motivos dos barulhos, dos tremores, o nosso medo desapareceria, ou pelo menos diminuiria. Sair da zona de conforto, lidar com o desconhecido, não é fácil. Diz o psiquiatra e fundador da psicologia analítica Carl Jung, não há despertar da consciência sem dor. As pessoas farão de tudo para evitar a dor, para evitar o sofrimento, mas ninguém se torna iluminado apenas por imaginar figuras de luz, mas sim ao se conscientizar da escuridão. Quando falamos sobre a morte, é importante compreendermos como cada indivíduo, como cada sociedade em que ele está inserido e como cada religião que ele professa a compreende. E é por meio da crença religiosa que terá a compreensão do fato. O Espiritismo, também chamado de Consolador, traz esclarecimentos muito importantes e que são fundamentais e de grande ajuda para um maior entendimento, o que vai facilitar muito a aceitação da perda. Não é um aprendizado fácil, nem mesmo rápido. Algumas vezes, podemos ainda ser herdeiros de uma cultura de negação da morte, mesmo estudando. E, embora consolados pelas informações que recebemos, demoramos a lidar com serenidade sobre esse assunto. Os 3 princípios fundamentais da doutrina espírita, que são a imortalidade da alma, a possibilidade de comunicação entre espíritos encarnados e desencarnados e a reencarnação, o Espiritismo traz uma mensagem capaz de amenizar as angústias relacionadas à morte, uma vez que encontramos em seus preceitos básicos a informação de que todos somos almas imortais, reencarnantes nesse planeta, de provas e expiações, com o propósito de evolução individual e coletiva. Como nascer, a morte é um fenômeno natural. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. É assim que aprendemos. Quando uma pessoa morre, os espíritas dizem que ela desencarnou e que justamente significa que a separação do espírito foi feita do seu corpo físico. Morrer é continuar vivendo, mas numa outra dimensão, na dimensão espiritual. A existência terrena, ela é passageira. A nossa verdadeira vida, a verdadeira vida do espírito é vivida no mundo espiritual. De acordo com Allan Kardec, a vida após a morte é algo mais simples do que imaginamos. A vida espiritual está presente aqui no plano terrestre também. Os espíritos de luz estão constantemente conosco, nos auxiliando. Quando alguém desencarna, podemos dizer que está finalizando mais um ciclo, dando continuidade ao seu processo de aprendizado e evolução constante. E depois, vamos reencarnando. Reencarnamos novamente, ou seja, iniciamos novos ciclos em outros corpos. Isso para que a gente tenha novos aprendizados. O corpo não passa de simples vestimenta grosseira que temporariamente cobre o espírito durante a encarnação. Aprendemos que a dor faz parte de um processo natural da condição humana, mesmo que aprender a superar não seja fácil. Nós precisamos aceitar o inevitável, considerando que acima dos desejos humanos prevalece a soberana sabedoria, justiça e vontade de Deus, que sempre oferecerá aos envolvidos, seja para quem fica ou para quem vai, as experiências que mais necessitam
para o processo evolutivo. Quando morre um homem bom, costumamos pensar, puxa vida, tanta gente ruim nesse mundo e morre logo um que era tão bom. Por que Deus não levou aquele que fazia mal? Deus, na sua justiça, pode dar ao homem de bem uma prova mais curta devido ao seu mérito, e ao malfeitor uma prova mais longa, pois ainda tem muito o que aprender, muito o que fazer nesse mundo para evoluir. Aquele que partiu concluiu a sua tarefa, e o que ficou talvez nem tenha começado a sua. Então, nós não devemos censurar o que nós não conseguimos compreender. Precisamos ter fé em Deus, pois Ele sabe o que é melhor para todos nós. A morte é só um momento em meio a um caminho infinito, é uma transformação, é um retorno ao lar espiritual e não um ponto final. Somos eternos e predestinados à felicidade, na pureza da evolução. Os ensinamentos do Espiritismo transformam completamente a nossa perspectiva de futuro. A vida futura deixa de ser uma hipótese para ser realidade. Sabemos que vamos para algum lugar e que não simplesmente desaparecemos. Isso muda tudo. O desencarne, que pode ceifar a nossa vida orgânica, nunca vai destruir a nossa individualidade, o nosso espírito. Dessa forma, podemos dizer que o Espiritismo ergue o véu do desconhecido e o mundo espiritual nos aparece na plenitude da sua realidade. E foram os próprios habitantes do mundo espiritual que, ao descreverem a existência futura, nos trouxeram conhecimento para que tivéssemos um melhor entendimento do assunto. Além dos fatos testemunhados, há também a concordância desses fatos com a lógica e a bondade de Deus. Já não é só esperança, mas é uma certeza que nos conforta, nos fazendo aguardar com a mesma confiança com que aguardamos o despontar do sol depois de uma noite de tempestade. Conforme encontramos no livro Céu e Inferno, na primeira parte, no capítulo 2, não mais havendo dúvida sobre o futuro, desaparece o temor da morte e passamos a encarar a sua aproximação como quem aguarda a libertação pela porta da vida e não pela porta do nada. Ademais, através da sua ciência e filosofia, o Espiritismo traz evidências robustas de que aqueles que se amam tornam a se encontrar, seja no mundo espiritual ou mesmo no físico, em novas experiências quando encarnados. Devemos sentir os nossos corações, ter a certeza de que, apesar de estarmos em planos diferentes por algum tempo, para o amor não existe tempo nem espaço, os laços permanecem fortes, além das diversas existências. Importante ainda é saber que é natural sentirmos faltas daqueles que partiram, mas não podemos nos desarmonizar com essa saudade, pois as dores dos que ficam afetam os espíritos que partem. Devemos lembrar os momentos de paz e alegria quando juntos, recordando com carinho, tranquilidade e harmonia, e principalmente direcionando preces sinceras e vibrações positivas, cientes de que não estamos dando um adeus, estamos apenas dizendo até logo. Reflete Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, ante aos que partiram. Pensa neles com saudade, convertida em oração. As tuas preces de amor representam acordes de esperança e devotamento, os despertando para visões mais altas da vida. Realiza por eles as tarefas em que estimariam prosseguir, e assim os terá contigo como infatigáveis zeladores dos teus dias. Mesmo após ter passado algum tempo e a vida ter estabilizado um pouco mais, nós vamos sentir dias um pouco mais tristes, mais solitários. Não existe tempo para superar a perda. Isso faz parte do processo. Portanto, não devemos nos sentir culpados por ficar triste. Com o tempo, iremos retornar ao caminho da felicidade, mas também não devemos nos sentir culpados quando esse momento chegar.
A pessoa querida nunca vai ser substituída ou esquecida, mas o tempo vai se encarregar de transformar essa dor que parece tão lancinante no início em uma saudade dos bons momentos vividos juntos. Vamos à pergunta 936 do Livro dos Espíritos. Como as dores inconsoláveis dos que sobrevivem se refletem nos espíritos cuja perda causou sofrimento? O espírito é sensível à lembrança e à saudade do que lhes eram caro, e a dor que ele sente, incessante, o toca penosamente, pois vê a falta de fé no futuro e a falta de confiança em Deus, o que, por conseguinte, é um obstáculo ao adiantamento, levando a uma maior demora para o reencontro. A dor da separação dói dos dois lados. O nosso descontrole prejudica quem partiu, já que nossos sentimentos os afligem de maneira direta. Se desejarmos ajudá-los, procuremos aceitar a ausência temporária e orar, endereçando nosso pensamento a Jesus, rogando pela paz e felicidade dos nossos amados que se foram. Conforme mensagem de Joana de Ângeles, não te deixes abater ou retirar o teu sentido existencial quando alguém amado for convidado a retornar ao mundo espiritual antes. Prossegue amando e recordando os momentos felizes que viveram juntos. Faz o bem em sua memória, pois esta é a maneira eficaz de lhe demonstrar a gratidão pela dádiva que foi conviver junto. Vamos exemplificar para maior entendimento. Vamos imaginar dois amigos que se encontram na mesma prisão. Ambos alcançarão a liberdade desejada um dia, mas um deles a obtém antes. Imaginemos se quem continuou preso se entristece porque o seu amigo foi libertado. Será que o egoísmo não é maior do que a afeição? Vamos dar um outro exemplo. Se temos um amigo que se encontra em situação de dificuldade, ou pela saúde, ou vai progredir mais profissionalmente se for morar em um país distante, onde ele vai ficar bem melhor em todos os sentidos. Deixará temporariamente de estar fisicamente ao nosso lado, mas muito melhor. Nós não vamos, então, aceitar esse afastamento, mesmo que seja para o bem do nosso amigo? Então, quando duas pessoas se amam nessa encarnação, possivelmente um partirá primeiro, e o que permanece deve entender que o que primeiro se liberta deve ir, e quem fica deve vibrar felicidade para quem foi, enquanto aguarda com paciência o momento em que haverá o reencontro. Os relatos de André Luiz nos mostram como ainda estamos longe de compreender a imensidão do mundo espiritual e também a nossa vida quando desencarnados, que a nossa vida quando desencarnados depende muito da vida quando encarnados, depende de cada um de nós, das nossas atitudes, dos nossos pensamentos, das nossas ações e emoções. Nenhuma vai ser igual à outra. E para onde vamos? Não tem regra. Depende do nosso merecimento. Alguns vão para ajudar ao próximo, outros vão tentar se redimir, alguns vão ter a oportunidade de encontrar amigos e familiares e assim por diante. É muito importante e por esse motivo é fundamental que a gente cuide do nosso espírito muito mais enquanto a gente está encarnado, muito mais do que nós temos o hábito de cuidar dos nossos bens materiais, pois é só isso que vamos levar para o plano espiritual. Nós temos a oportunidade de, quando reencarnados, viver nessa extraordinária escola chamada Terra, com o objetivo e a oportunidade de corrigir nossos erros e acelerar o nosso processo de aprendizado e progresso moral. A vida espiritual que teremos depois do nosso desencarne, ela depende do que estamos nos tornando, dos nossos pensamentos do dia a dia e principalmente da nossa humildade, do amor e bondade que temos no coração em relação ao próximo e da caridade que fazemos. Não vamos perder a oportunidade de
curar algumas coisas nesse momento, para que quando não chegar o plano espiritual, a gente tenha que perder tempo com coisas que nós já poderíamos ter curado nessa encarnação. Meus irmãos, que a dor da separação não nos impeça de continuar buscando a nossa evolução e que nunca nos esqueçamos de que ainda voltaremos a nos reunir com quem mais amamos. Quem partiu continua perto de nós, olhando por nós e torcendo para que encontremos o nosso caminho de evolução e sabedoria. Muito amor, muita paz e muita luz a todos.